Birner. Eu acho que o Palmeiras foi bem melhor nos 90 minutos. Eu acho que ele foi bem melhor porque ele conseguiu se impor, mas eu não vejo assim que tenha sido uma estratégia tática. Não, foram duas propostas. O Botafogo ganhou do PSG jogando da mesma forma. Mas era o PSG. Acho que essa é a questão. Aí tem duas coisas para a gente discutir. Porque muita gente imaginava que o Cuiabano fosse começar jogando no Botafogo, justamente porque o Palmeiras não é o PSG. Isso. E porque os 3 primeiros jogos do Palmeiras não indicavam o Palmeiras com a capacidade do PSG. E a escolha acabou sendo outra, acabou sendo a escolha pelo Danilo Barbosa. Ou seja, falando, não, eu vou tratar o Palmeiras como o PSG, vou tratar o Palmeiras como o Atlético de Madrid. Aliás, é bom que se diga, o PSG conseguiu... O John fez 2 defesas no jogo contra o PSG, quando o Palmeiras defendeu 4 bolas. Né? E o Palmeiras finalizou até mais. Então, assim, eu acho que o Botafogo teve uma postura que talvez tenha surpreendido muita gente de não ser mais ousado, de não mudar a sua ideia de jogo. Eu esperava que fosse jogar o jogo. Então, exato. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí o Palmeiras tomou uma escolha pela condição física. Então eu acho que você pode até não chamar de tática essa superioridade. Aí você tem que ir à volta do Montoro. O Botafogo já está mais aberto. Já não havia aquela trinca. Já havia uma substituição, o jogador mais ofensivo. E o Paulinho dá um corte para dentro da área, aí entra o calor, o cansaço, o sol, a situação, concentração. Porque assim, o que se as pessoas não se ligam às vezes, quando você vai para um calor desse, você vai perdendo líquido, você vai se hidratando, mas você vai perdendo. Assim, o teu sistema nervoso central, que é a coisa que te mantém no jogo, ele vai sendo destruído, moído. Então, é natural em final de jogo você encontrar finalizações na lua, porque o cara não está mais no centro dele, né, normal para bater. E o Paulinho já entra assim no jogo. O Paulinho não entra com 100%, senão ele ficava. E o Paulinho dá um corte, ele deixou os 3 para trás. E aí, no lugar do pancadão, que todo mundo deu pancadão, pá! O Paulinho falou, eu vou tentar o cantinho. E tem um pezinho do Alexandre Barbosa, né? Coisinha de nada ali, do jogo. Suficiente para matar o jogo. É do jogo. O gol do Igor Jesus contra o PSG teve um desvio. É do jogo. A bola é pro goleiro. Exatamente. Isso é o jogo. Isso é o jogo. Com desvio férico, desvio Em relação ao calor, a gente falava com o Zupa antes do jogo, até perguntei para ele, falei, como é que tá? E ele falou, olha, eu tô de calça. Ele falou, não tá tão quente quanto a gente se acostumou a estar, tá começando a ficar mais complicado. Mas ele falou, porque isso é uma loucura também, né? Porque cada hora o jogo acontece num lugar completamente diferente do outro, com temperaturas completamente diferentes, e ele falou, esse daqui é um jogo que vai ser disputado num ambiente bem mais ameno do que outras partidas que a gente já viu. Porém, é preciso considerar... O ameno... Não, em relação ao resto, né? Primeiro que assim, é comparação com o outro e depois o acúmulo das coisas. Exatamente. Porque esses caras vêm, e por mais que estivesse mais ameno, tem uma imagem que é emblemática, que é o Vitor Roque sentado na frente do ventilador com um monte de ar. E tem uma prorrogação. E tem uma prorrogação. Exato. E, gente, fora a tensão que tudo isso promove, né? Como se fosse... Isso aqui não é um treino, isso aqui é um jogo. Que pode definir a vida de muita gente. Só para dar tem uma coisa assim, depois do Mundial a gente vai fazer um balanço aqui, que eu acho que esse Mundial traz muitas questões para a Copa do Mundo. Mas eu estava vendo uma imagem, até os ingleses destacaram muito ela. Os gramados, tem alguns gramados péssimos, até porque eles são feitos em cima de gramado sintético. O Vinícius Júnior vai, num jogo do Atlético, o último jogo do Real Madrid, o Vinícius Júnior está indo cobrar um escanteio. A caminho da bandeira de escanteio, ele dá pega a bola, está na mão dele e dá uma quicada na bola. A bola vai assim. A bola não quica. A bola fica. Você vê como é que, assim, é uma grama fofa em alguns lugares. Então, são coisas que também interferem no futebol de hoje não existe. Vai correr na fofa o tempo todo. Isso ou na dura. O gramado você tem que ter Esses caras estão acostumados, Serra Dourada nos 80. No nível top. Para nós, assim... Tentando verdinho e pintado, a gente aceita, porque é mais ou menos o que temos. Mas é diferente. Sobre o negócio de minar, tem um lance assim, que é muito emblemático, que é o chute do Richard Rios, com a defesaça do John. O John tá caído, falando com os jogadores, vamos, porque o time do Botafogo, naquele momento, está cansado fisicamente, mentalmente, e o Palmeiras está muito dentro do jogo. Você pega boa parte do jogo... O Palmeiras, mesmo quando criava, tinha sempre 2 jogadores do Botafogo marcando. Cortava para dentro, aparecia a parede, pá. De repente, você olha a prorrogação, chuta, espaço. Constrói outro lance pelo meio, espaço. Paulinho vem a cobertura, tá.
meio segundo, um segundo atrasada. E num esporte de alto nível, de detalhe, onde tem muitos jogadores de qualidade, ainda mais esse cara, essa é a diferença do jogo. E isso, para mim, foi construído porque o Palmeiras tornou o jogo o tempo inteiro muito mais desconfortável para o Botafogo. Aliás, eu não vi, a não ser depois do Palmeiras tomar o gol, quando o Abel recuou o time, e dava até para discutir isso, se devia recuar ou não devia recuar tanto assim. Fora esses minutos, em nenhum momento o jogo foi desconfortável para o Palmeiras. Desconfortável. Tem momentos que o Botafogo equilibrou, que o Botafogo foi equilibrou no final do primeiro tempo. Mas do resto do jogo ele foi desconfortável. O desconforto é o segundo tempo da prorrogação pela necessidade. Temor de tomar o gol, acho que o Palmeiras só teve mesmo no segundo tempo da prorrogação. Mas é uma coisa também calculada. Não, quando ele tira, agora eu vou ficar aqui atrás. Mas isso eu acho que até cabe uma discussão aí. E eu, assim, eu estou fazendo elogios ao Abel desde o começo do programa, porque acho que a escalação foi a melhor possível, a postura foi a melhor possível, tudo bem. O que não significa que a gente não possa discutir uma escolha ou outra. Claro. Acho que a saída do Estevão, ela é discutível pelo rendimento que o Estevão vinha tendo neste jogo especificamente. Eu entendi a substituição nos outros dois. E acho que a escolha, no momento da saída do Paulinho, pelo Michael, ainda sabendo da força da bola aérea do Botafogo, e o Abel não sabia que o Gustavo Gomes ia ser expulso, e nesse momento foi muito bom ter o Michael dentro de campo. É bom que se diga isso, porque aí ia ser um problema, naquele momento, você não ter dois zagueiros. Jogar o Rios ali. Isso. Então, assim, mas ele poderia, na hora que ele tira o Paulinho, ter colocado, se com condições físicas, o Felipe Anderson, porque é um cara que segura a bola, que ajuda a marcar, ter colocado o próprio Rafael Veiga. Mas aí ele falou, vem. Mas aí ele falou, vem. Aí ele vem, então, se esse calor você aí. for ver aqueles mapas de onde o jogo aconteceu porque é natural. No segundo tempo da prorrogação, imediatamente foi dentro entrou da área do Palmeiras. Lembrando que o Botafogo tinha 2 centroavantes quando ele colocou o terceiro zagueiro, né? Entrou Arthur Cabral, né? Imediatamente entrou Arthur Cabral, e ele sabe que nessa condição, faltando pouco tempo para acabar, qualquer time no mundo, inclusive o dele... Vai com essa bola na área. É aí, cara. Tem jeito. Você tem que acreditar que vai dar certo. Mas é que certeza ninguém tem. É isso. Você tem opções. A outra era tentar segurar um pouco mais a bola, como o Palmeiras vinha fazendo, conseguir trocar passes no meio para impedir que tantas bolas fossem... E aí você precisava adiantar a marcação. É isso. Mas aí E aí era prorrogação, segundo tempo, calor. Eu acho que não tem nenhum absurdo, tal, não, mas não tem. são escolhas que a gente pode discutir aqui. Claro que o resultado sempre muda o tom da análise. É isso que eu ia falar, porque o que eu quero dizer podia ter tomado um gol, ido para os pênaltis eliminado, e a gente já está discutindo aqui, o Abel chamou demais o Botafogo. E eu te confesso que, assim, se o Palmeiras tivesse sido eliminado, aqui eu ia preferir, nesse momento agora, estar exaltando os acertos do Abel. Como o Palmeiras se classificou, eu acho que vale a gente, para não ficar sempre nessa coisa de que, ganhou, a gente vai elogiar a escalação do Abel, que foi boa. Perdeu, a gente vai criticar as substituições. Serve pro Renato Paiva, porque assim, agora é fácil falar, olha, devia ter entrado com o Cuiabano e não com mais um volante, para poder ter o Savarino mais livre para jogar, mas ele poderia perder no meio de campo, poderia ficar inferior. Numericamente, o que ele não quis fazer. Não era loucura a entrada do Cuiabano, até porque o Cuiabano é um jogador que ele poderia entrar fazendo um encaixe no meio do campo, não vindo para dentro, porque aí você deixaria o Giai solto, mas ele poderia jogar com o Cuiabano e com 2 volantes. Mas ele tomou a decisão que foi validada no jogo contra o PSG, validada na partida contra o Atlético de Madrid, que ele perdeu, mas... Então, o famoso time que está ganhando não se mexe, é a velha máxima do futebol, é isso? Mas eu não vejo assim também... Eu não concordo com essa máxima. Claro, eu não... Mas foi o que valeu, né? É a mesma coisa aquela que fala que jogo é jogo, treino é treino. Você treina como você joga e joga como você Mas foi o que valeu para hoje, né? Mas ele veio com uma ideia aqui, ele fala, eu consegui encaixar o time nessa ideia. E ela iria até os últimos momentos no Mundial. Mas será que tinha... Tudo bem, será que tinha uma outra ideia treinada e preparada para ser executada? Além dessas duas? O Botafogo vinha jogando. Com o Cuiabano. Jogando o Campeonato Brasileiro. Mas... Chegou a jogar com 2... Aliás, começou esse Mundial com 2 centroavantes. O Mastriani. Ele começa com o Mastriani ao lado do Igor Jesus. E ele vinha fazendo seus resultados, vinha jogando Libertadores, classificou Libertadores. Ele chega no Mundial, sofre contra o Seattle, ganha o jogo por 2-1, mas sofre. No segundo tempo... ele já começa a fazer isso, ele já baixa as linhas e houve até que elogiasse a capacidade de resiliência do Botafogo no segundo tempo e tal. No primeiro jogo, internacional. Ele foi no primeiro jogo ele falou, isso aqui eu consigo, dá. Mas ele e nos outros ele falou, peraí. Durante o jogo com o Seattle no segundo tempo, ele fica lá atrás. Eu só acho que se ele tivesse sentado com o Cuiabano, com 2 jogadores abertos e o Savarino por dentro, não dá para garantir. Eu acho que teria sido pior.
vendo como o Palmeiras jogou. Mas aí, Porque para só explicar, acho que os lados campos do Palmeiras foram muito fortes e seriam um pouco mais frágeis os do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem problema sério de saída de bola e você teria que acionar os jogadores mais rápidos na frente para você justificar o sistema, até porque jogando no contra-ataque, porque o Botafogo com esses jogadores não é um time de posse de bola, é um time de transição rápida. Então com o Savarino jogando por dentro, o Cuiabano jogando na esquerda, o Arthur jogando na direita, Igor Jesus adiantados, a bola precisa chegar neles em condições de jogada de mano a mano, de lançamento e contra-ataque. O Palmeiras não permitiu. Com o terceiro volante, em tese, você tem mais jogadores ali que podem se aproximar para você fazer essa saída de bola. Então, mas esse aspecto eu defendo o Renato Paiva da escolha dos jogadores, o tá? problema não é só fazer a saída de bola. Uma vez que você saiu, quem vai estar na frente para receber essa bola? Mas nem conseguiu sair. Então, essa é a questão. É impressionante Essa é a como o questão. Igor Jesus não participou do jogo. Pois é. Que era o cara que a gente... É isso. E até no Mas a bola jogo... não sai... Desculpa. Porque você também não tem... Para quem fazer a bola chegar na frente. Com menos quantidade de gente na parte ofensiva, você tem menos objetivos para o seu passe. Menos E capacidade aí você também de fica ali fazer... e acaba Aí o perdendo. resultado acionar. sempre vai te dizer se um tal lado estava certo ou outro. Porque tem uma questão. Tá Por bom, isso que eu tô defendendo o Paiva agora. Eu vou com o Savarino pelo centro e vou com o Cuiabano na esquerda. O Cuiabano não pode largar muito, porque senão o lado direito do Palmeiras joga. Com muita facilidade. Então ele... Embora não tivesse o Estevão como a gente imaginou que Mas pensasse, inverte igual né? dos- Mas é segundos. assim, você não pode desmanchar sem a bola o teu pelo menos um 4, uma linha de 4. Que é o que o Botafogo tentou fazer, deixando o Igor Jesus. Em alguns momentos ficando no 4, Danilo e a outra linha. Se você coloca o Savarino, o que o trio de marcadores fez? O Marlon, o Alan e o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, frente de defesa. Maurício, não vai jogar aqui, Palmeiras não vai entrar. Mas bela partida Bola do entre Maurício. linhas, não entra. Tá bom. Não entrou. Os outros não entrou. Foi muito bem. Os outros dois subiram para marcar saída. Saída no Richard Rios, saída no meio de campo do Palmeiras. Se ele joga só com dois, o Savarino é que vai ter que pegar essa saída no confronto com o Richard Rios. Já é outra parada ali. Por outro lado, também ele prende alguém mais do Palmeiras atrás. A grande questão... Aí, você tocou aí é o no- resultado que vai falar se ele está você certo ou tocou no errado. ponto. Pessoal, sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que o pai tá com medo de colocar os seus jogadores para jogar. Coloca tudo lá na retranca, tudo lá na zona da área, tudo lá atrás do meio de campo. Não tô tirando mérito do Palmeiras, né? O Palmeiras mereceu ganhar, jogou bem, jogou muito ofensivo. O Paulinho entrou com 30 minutos, fez gol. É o cara que tá com problema na canela, né? Provavelmente vai passar por uma cirurgia. E o Botafogo não conseguiu parar o cara. Aí eu te pergunto, o Botafogo é menos time que o Palmeiras? Não é. O Botafogo tem um time muito forte. A gente sabe que o time do Palmeiras está muito mais entrosado. Ele vem de tempos aí. Esse técnico do Palmeiras tem anos aí treinando Palmeiras, né? Então a gente sabe que tem toda essa diferença. Eu acho que tudo isso pesa pro confronto, né? Mas é um jogo e o Botafogo tem muito time, galera. Tem muito time. Eu não acho que o Botafogo jogou tudo que pode. Ainda tem muito que mostrar. Infelizmente aí, né, foram eliminados nas oitavas, mas a gente torce para que melhore aí o Paiva, alguém dê uma iluminada aí na cabeça do Paiva, ou até mesmo troca esse técnico aí que, sinceramente, não tá me descendo. Apesar de ter feito um bom jogo contra o PSG. Fez um bom jogo hoje também, né? Mas eu achei que poderia muito mais mesmo. Mas então é isso. Deixa o seu gostei, deixa o seu like aí. Vai estar saindo mais vídeos amanhã, segunda, terça. Então se inscreve no canal se você não for inscrito. Obrigado pela atenção e até a próxima.